Fala, universo! Agora sim. Sincronia. Ai, não tá muito bom ainda, mas a gente vai melhorar, né, amiga? Isso, vamos. Depois de tudo que a gente passou para gravar esse episódio. Valorizem. E ainda estamos passando. Mercúrio retrógrado chegou com tudo. A pessoa aqui ficou sem voz. Aí os aparelhos não funcionavam. Enfim, mas sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo episódio. Você que está chegando aqui hoje e ainda não conhece a gente, eu sou a Natália, eu sou taróloga. E eu sou a Laís, eu sou astróloga. E é isso, gente. Aqui é um espaço de troca. Se você ainda não ouviu o episódio da semana passada, ouve esse aqui ou corre lá, ouve aquele primeiro e depois volta aqui para ouvir esse. Mas lá a gente conta um pouquinho como vai funcionar o podcast, os horários, quando sai, enfim. Hoje a gente trouxe também um tema muito importante que a gente acha que faz sentido falar logo no início, assim, né, da nossa estreia, logo um pouquinho depois da nossa estreia, que é a relação com o tarô, enfim, com o tarô não, do tarô com a religião e da astrologia com a religião. Então, se você tem dúvida, cola aí, escuta o que a gente tem para falar, para entender um pouco mais o que esses dois temas têm a ver com religião, ou se não tem nada a ver. Então, a Laís vai começar falando, e é isso, Lala. Vambora, gente. Eu vou começar falando que existe uma questão muito deturpada de que a astrologia é o horóscopo do jornal. E, gente, não é. A astrologia é muito mais abrangente, é algo muito maior do que o horóscopo, que acaba sendo igual para todo mundo, né? Se você é canceriano, você vai encontrar o amor da sua vida essa semana. Às vezes você nem quer encontrar o amor da sua vida, né? Já vamos partir desse princípio que você tá bem sozinho e nem quer o amor. Mas, assim, existe esse horóscopo, né, que ficou famosinho na época da Capricho, como a Nath gosta de falar. Mas Sim. Era leitora assídua da revista Capricho. Eu assinava Capricho, você não tá entendendo. A geraçãozinha nem sabe o que é Capricho, né? Tá bom, não. Tamo velha. Mas eu vou fazer um resumo para vocês da história da astrologia, para que vocês entendam o quão enorme ela é. Existem evidências dos registros dos ciclos lunares em pinturas rupestres e até em ossos, para vocês terem uma ideia. E assim, para trazer uma noção de tempo, a história da astrologia ela surgiu há mais ou menos 6.000 anos atrás, com os sumérios. Eles observavam os movimentos, né, do cosmos e percebiam que o que acontecia nos céus reverberava aqui na Terra. Então, por exemplo, se Marte passou por Áries, aconteciam guerras. Eles tinham uma visão mais da sociedade em si do que do indivíduo. Mas depois, 2400 a 331 a.C., os babilônios criaram a roda zodiacal. E aí eles incluíram nessa roda, né, que além dos signos que já existiam, né, eles incluíram os planetas e as 12 casas que representam as áreas da vida. Então, a gente já começa a trazer a astrologia para o indivíduo, né? Porque quando a gente fala em área da vida, a gente já está trazendo isso para a vida pessoal das pessoas. E aí, em 140 depois de Cristo, bastante tempo depois, Ptolomeu publicou o Tetrabiblos. O que é isso? É um texto que contém os planetas, as casas, os aspectos, os ângulos. E ele é utilizado até hoje. Quando eu vou ler um mapa astral, eu utilizo todos esses recursos, né? Quando você pega a sua mandala astral, você tem lá tudo isso. Então, vocês veem. É antigo nesse nível. Então, a astrologia, ela foi só ganhando espaço. Ela teve seus altos, teve seus baixos. E na Idade Média foi onde ela cresceu absurdamente.
E ela passou a fazer parte da matemática, da astronomia e até da medicina. E quando eu digo medicina, muita gente vai falar assim, não é possível, cara, que viagem. Não é, gente. Assim, existem ciclos lunares específicos para algumas coisas. Eu conheço pessoas próximas a mim que fazem tratamentos de medicamentos que utilizam as fases lunares. Então, assim, a lua crescente é uma boa lua para você absorver determinada substância. Na lua cheia, de repente, você não pode fazer uma cirurgia, mas a lua minguante ela é propícia para uma cirurgia. Então, é a melhor lua, inclusive, para você fazer uma cirurgia. Então, a astrologia, né, quando você segue o calendário astrológico, o calendário lunar, você começa a perceber e ficar consciente de diversas coisas na sua vida, né? A gente brinca com essa coisa do Mercúrio retrógrado, mas isso é muito, muito sério. E se a gente for parar para observar, a gente consegue perceber o quanto que tudo isso influencia na nossa vida, né? O Jung tinha uma frase que eu acho muito interessante. É o Jung, gente, agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que é dele, que é assim, até você se tornar consciente, o inconsciente vai determinar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Acho que é uma coisa assim, gente, eu não sou muito boa com frases não, tá? Mas filosofei aqui neste momento, mas é sobre isso, minha gente, porque assim, quando a gente utiliza a astrologia de forma consciente, você consegue potencializar muita coisa na sua vida. Então, era tão sério isso nessa época da Idade Média que os reis, eles tinham astrólogos próprios, tipo um coach astrólogo, sabe? Ele usava o astrólogo como uma pessoa, assim, essencial para ele tomar decisão. Era como um consultor mesmo, assim, né? Era um coach. Aqui agora a palavra da vez é consultor. Consultoria. Coach já morreu. Ele tinha consultoria e mentoria lá do astrólogo. É isso. Não posso rir não, porque eu faço consultoria, tá? Ó. Lá tá bom. Mas assim, voltando, né, que a gente sempre dá uma dispersada, básico. Mas infelizmente, gente, conforme a igreja, e aqui não entendam a igreja como uma coisa preconceituosa, tá? Mas é a igreja, efetivamente, né? Mais especificamente na época do Iluminismo e da Reforma Protestante, que aconteceu mais ou menos nos séculos 17 e 18, eles começaram a promover a razão e o ceticismo. Então, a astrologia, o místico no geral, passou a ser considerado como um mero entretenimento. E aí foi onde a coisa começou a declinar, perder popularidade. Mas eu estou muito esperançosa de que essa nova fase aí que a gente está vivendo, né, vamos chamar até de nova era, né, tem gente que não gosta de nova era não, mas assim, é uma nova era, é um novo ciclo, né, principalmente pós-pandemia. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes de que a reconexão com o superior, com o universo, com Deus, com quem quer que seja, está crescendo, né, a gente precisa de equilíbrio mental, principalmente, para poder levar. Então, eu percebo que esse movimento da coisa mística, da coisa holística, ela está crescendo e ela está ressurgindo com uma potência muito forte. E, assim, só para finalizar aqui, a astrologia, gente, ela não é e nem nunca foi sobre religião. Eu recebo perguntas de pessoas, assim, nos meus stories. Pô, Laís, eu sou católica, tem problema se eu fizer meu mapa astral? Ou eu sou evangélica, tem problema se eu ler meu mapa astral? Gente, problema nenhum, isso não é pecado, nunca foi, né? Não tá na Bíblia. E é sobre isso, assim, a astrologia ela é um estudo e um aprendizado constante, né? Eu costumo falar para todo mundo que eu atendo, a Nath sabe disso, que tá na bio do meu Instagram, inclusive. A astrologia, ela é um manual de autoconhecimento, né? A leitura do mapa astral, ela é um manual de autoconhecimento. Tanto que o Jung, ele utilizou o tarô e a astrologia como ferramenta no campo da psicologia. Então, assim, é algo muito incrível. É algo muito surreal, né? Um cara tão poderoso quanto Jung utilizar, assim, a gente começa até a se questionar
ainda mais, né, de quanto isso é importante na nossa vida. E eu sei que muitas religiões condenam a astrologia e o místico em geral, né? E eu acho que é arrogante a gente pensar que somente o lado da história que eu conheço é o que vale, é o que é certo. Então a gente tem que tomar cuidado para não colocar as pessoas em caixinhas, sabe? E como, eu conheço essa minha religião, então por isso ela é a correta. E se você fizer seu mapa astral, se você fizer uma tiragem de tarô, você está indo para o lado do mal, para o lado das trevas. E, cara, não é assim, né? Então eu acho que a gente tem que começar a tentar ter menos esse preconceito dessa coisa mística, que na verdade é até uma forma de você começar a se questionar até de outras coisas. Eu vejo assim, né? E, bom, é isso, gente. Eu já falei pra caramba. Nath, bora pro tarô. Tá, mas então só pra me garantir aqui, não vou pro inferno, né? Porque eu lia o horóscopo da Capricho. Não. Pode ir por outras coisas. Beleza. Não, primeiro, vou falar aqui. Não existe céu e inferno. Eu ia falar. Espero não ser cancelada por isso, mas, gente, esse conceito de céu e inferno, para mim, desculpa, mas essa coisa não existe. Eu acho que é só se o inferno for aqui, né? Porque o lugarzinho pra tu pagar, grila, cara. Enfim, gente, mas é exatamente isso que ela lá falou. E eu tenho percebido muito mais isso, obviamente, assim. Eu sempre fui um pouco mística, assim, né? Um pouco bruxona, um jeitinho de acreditar em tudo, né? Como boa geminiana que sou. Vocês vão me ouvir falar muito sobre o meu signo, porque eu amo ser geminiana, então eu falo pra caramba. Mas ela não contou que ela tem ascendência em Sagitário, ou seja, gente, ela é louca. Eu sou completamente louca. E Lua é escorpião. É sobre... Mas eu sempre fui assim, né? Meu jeitinho. Sempre fui assim, um pouquinho mística e um pouquinho assim. Com fé em tudo mesmo, assim, com fé no universo. Se me falar que isso aqui é legal, eu tô fazendo, sabe? Óbvio, né? Com alguns limites. Mas assim, eu percebi muito mais forte depois que eu comecei a trabalhar com tarô, né? Obviamente, as pessoas me perguntando se eu virei bruxa, se eu virei macumbeira. Aliás, um adendo, né? Só quem pode chamar de macumbeiro é o próprio macumbeiro, então vocês me respeitem, tá? Eu virei um pouco de tudo, falo. E sim, eu sou um pouco de tudo, mas eu sempre fui. Eu não me tornei agora por conta do tarô, né? Enfim, mas falando um pouco do tarô com essa relação, né, com a religião, eu já, assim, aviso, que foi até um pouco do que a Lala falou também, para vocês ressignificarem isso na mente de vocês, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Como a gente vive num país e no mundo, né, no geral, basicamente enraizado no catolicismo, né, enfim, e no cristianismo, né, que eu não gosto de falar cristianismo porque eu sou cristã, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra também. Mas, assim, principalmente em relação à Igreja Católica, né, porque isso vem muito mais lá de trás, né, enfim. Às vezes o que é diferente, o que as pessoas acreditam, né, em universo, se a pessoa acredita em algo que não está ali na doutrina, é pecado. Então, esse conceito ficou muito enraizado, né, de que tudo que é místico, tudo que é esotérico é pecado, e porque não está na Bíblia, ou é porque está na Bíblia, enfim, e não, na verdade nem está na Bíblia, né? Enfim, e assim, foi como a Lala falou, as pessoas perguntam para ela sobre fazer o mapa astral. E para mim também, com o jogo, a mesma coisa. Posso jogar? Sou católica, mas posso jogar? Gente, pode. Existe o livre-arbítrio, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
E assim, até falando um pouco mais sobre esse passado, né, para vocês entenderem melhor, os primeiros registros sobre o tarô começam a aparecer ali no fim da Idade Média. E na verdade, ele foi criado como um jogo mesmo. Não era nada esotérico, não era nada místico, não tinha essa coisa do oculto, sabe? Nos livros de história, o tarô começa a aparecer no século XVIII, mais ou menos, que aí sim foi quando os ocultistas da época começaram a atribuir significados e os simbolismos às cartas. E é claro que, assim, daqui, principalmente dessa época, né, como eu falei, é que vem essa ideia de que o tarô é algum tipo de religião, algum tipo de culto, algo, assim, que as pessoas falam, né, muito forte, que gira ali em torno da adivinhação. E essa imagem vem sendo trazida até hoje, né? Mas eu acredito que a gente vem desmistificando muito isso, principalmente com as redes sociais, né? Hoje a gente vê bastante gente falando sobre o tarô e é muito bacana ver que as pessoas estão conhecendo um outro lado, né? Um dos intuitos, né, do nosso podcast também é desmistificar. Gente, olha, geminiana no Mercúrio retrógrado não consegue nem falar. Então vocês me perdoem pela dicção de hoje. Mas enfim, é isso, sabe? E é óbvio que existem algumas pessoas de algumas religiões que vão ter mais afinidade com o tarô, né? Com a astrologia, porque geralmente já são mais abertas mesmo a conhecer e, enfim, a se aprofundar nessas questões, né, mais esotéricas. Mas tudo isso que a gente falou aqui, gente, deixando bem claro, não é uma imposição, tá? Tô só realmente trocando uma ideia com vocês, ela lá também trocou. Não tem nada a ver com imposição e tipo... Pelo contrário, né? A gente está tentando trazer clareza. Exato. E assim, o universo é muito grande, né? Pra gente ficar só numa caixinha, como ela lá disse, sabe? Tem tanta coisa pra gente explorar, tem tanta coisa legal aí pra gente conhecer. Então, e assim, basicamente, tanto a astrologia quanto o tarô, o que vocês têm que ter em mente é que vai ajudar no seu autoconhecimento, né? É claro que terapia é o primeiro passo, é o mais importante, mas o tarô, a astrologia, enfim, outras ferramentas, outros oráculos também podem ajudar no autoconhecimento. E é para isso que eles existem no final das contas, sabe? É para ajudar vocês, a gente, a entender um pouco mais do que o universo tem para oferecer e explorar um pouco mais também. Porque se a gente não conhece, a gente não explora. Então, acho que é isso. Eu não quero me estender muito, porque minha voz não está me permitindo muito isso essa semana. Mas agora eu acho que a gente pode já passar para a lua da semana, né? O céu da semana, como vocês preferir chamá-la lá. Eu chamo de céu da semana, né? Mas essa semana o céu só temos o movimento da lua cheia em peixes, porque eu já falei, né, do Mercúrio retrógrado. Verdade. Eu falei antes para todo mundo se preparar psicologicamente, não sei se adiantou. Olha, eu até me preparei, mas acho que não adiantou muito. Não para tanto, né? Nossa, gente, mas assim, para mim também tá forte, o negócio tá intenso, assim. Mas sábado a gente começou a lua cheia em peixes. Falei até um pouquinho sobre isso no meu TikTok, fiz um vídeo lá. E assim, o que essa lua traz, né, galera? É um momento de atração, né? Porque a lua cheia, ela tem atração e muita intuição. E peixes é um signo muito intuitivo, é o mais intuitivo do zodíaco, na verdade, né? Os piscianos, aí o pessoal fala que pisciano viaja, e viaja mesmo. Mas, assim, eu conheço piscianos super racionais, mas o pisciano, ele tem uma atmosfera, assim, muito natural de misticismo mesmo, do oculto, e o oculto aqui não é o ruim, né? É daquilo que a gente não consegue ver. Eu tenho, gente, a minha lua é em peixes, então
Eu adoro, né? Enfim. A minha mãe é pisciana, gente. Olha aqui, Olha. eu muito louca, gente. A minha lua não é em peixes nada. O meu Mercúrio é em peixes. A minha lua é em Sagitário. A astróloga confusa. Mas é isso, é peixes, ó. É peixes, é peixe. Vamos botar a culpa no zodíaco. Então, mas ela traz essa atração, esse momento de colher frutos. E principalmente de potencializar, né, gente? Porque a lua cheia, ela potencializa, ela enche. É encher mesmo. Então, o que eu posso dizer para vocês, assim, nesse momento, né? Abre espaço para o novo. Entende? Para de procurar tanto. Se purifica um pouquinho e deixa que as coisas elas vão fluir naturalmente. Né? Essa lua ela vai trazer uma leveza e também uma introspecção. Pode ser que vocês sintam essa semana uma necessidade maior de recarregar as baterias, de meditar, de fazer um banho terapêutico, de ficar mais em silêncio, de repente tentar diminuir um pouco o uso de telas. Isso é muito importante, galera. Eu quero realmente, Nath, fazer um episódio aqui contando como foi para mim esse processo de redução de tela, porque eu e Nath, a gente vem de um processo de ter uma agência de marketing digital para o místico, né? A gente, apesar da gente ainda trabalhar com comunicação, é numa outra vibe hoje. Então, assim, a gente vivia conectada, né? Era uma coisa muito louca e assim, engraçado, né? A gente gosta de trabalhar, eu gosto, trabalharia com isso hoje ainda facilmente, mas com outra percepção hoje, bem diferente da que a gente tinha naquela época, né? Então, isso foi só um adendo, né? Tô falando aqui da gente fazer um episódio para falar sobre redução do uso de tela. E como que é isso, né? Porque o que eu percebo, né? A gente às vezes fica racionalizando tanto as coisas e fica o tempo todo querendo entender por que tá assim, por que tá assado, e a gente não se observa. A gente perdeu essa capacidade de se observar e de realmente ir a fundo e entender por que você tá triste, por que você tá ansioso, por que você tá querendo comer demais, ou porque você tá sem fome, ou porque seu sono tá desregulado. Eu acho que se a gente parar e ter esse momento de introspecção que essa lua vai trazer ainda mais à tona, a gente consegue se reconectar um pouco. Então, esse é o meu conselho do céu dessa semana. Se reconectar, sabe? Se observar um pouco mais. Aproveita esse movimento lunar para isso. Vai ser muito bom. Porque semana que vem a gente está entrando na lua minguante em Gêmeos. E a lua minguante é o momento que a gente vai ter para deixar isso ir. Né? A gente começa agora na lua cheia a perceber para na lua minguante deixar ir de vez. E é isso. Fala aí, Nath, qual a carta da semana? Nossa, fiquei até muda. É porque a gente faz para vocês, mas serve pra gente também, claro. Né? Bom, mas é isso, então. Obrigada, Lala. A carta da semana... Vocês querem saber? A carta da semana é o Mago. O Mago é o número 1, né, dos arcanos maiores. Ele é hora de começar. Um pouco diferente do que a Lala falou, né, sobre o céu da semana. Essa carta para sua semana, tentando unir um ao outro, eu diria que ela é sobre planejamento. Porque caso você esteja, então, aí um pouco introspectivo e tudo mais... o mago, assim, ele sempre vem dizer, olha, você tem tudo nas mãos para fazer acontecer, e é você que tem o poder, você que vai fazer acontecer, sabe? Mas então, essa semana, eu acho que a gente pode levar, né, tentando unir aqui as duas ideias, né, um pouco da astrologia com essa carta da semana. Acho que se você quer iniciar algo, começa assim a colocar no papel, sabe? Planeja, porque o planejamento já é um começo, sabe? E às vezes isso que você quer fazer não vai se iniciar enquanto você não planejar, sabe? Então, eu diria para vocês usarem essa semana para fazer esse planejamento. E é isso, assim, o mago é sobre iniciar, sobre você ter certeza que você é capaz e que você tem todos os elementos ali na mão.
Mas também, assim, eu gosto sempre de trazer o alerta, né, que é o lado sombra da carta. Eu diria que, nesse caso, o mau planejamento seria ruim, né, que é o lado sombra mesmo do mago. Então, tenta não se desesperar, sabe? Faz as coisas, inicia as coisas, mas inicia com os pingos nos is, sabe? Nada de tentar manipular uma coisa para tentar fazer dar certo, mas sem planejamento, sabe? Nada de passar por cima das pessoas. Enfim, faça de peito aberto, com coragem, sabendo que você tem ali tudo para lidar bem com a situação, mas, claro, de forma bem planejada. Planejamento é tudo, né? Planejamento é tudo, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O planejamento, ele é tão incrível que você consegue mudar até a sua percepção. Ai, sei lá, gente, assim. Mas eu tô falando aqui de planejamento consciente, né? Ah, é? Pois é, porque, assim, gente, eu não tô querendo, né, criticar nem nada, mas eu acredito que tá todo mundo meio de saco cheio dessas dicas no Instagram, né, de como que você deve fazer assim, como que você deve fazer assado. Ai, ninguém aguenta mais, número mágico no Instagram, enfim, é cansativo. E aí uma galera vende planejamento lá, né, e assim, é um planejamento tóxico, né, porque se tu for parar pra pensar, assim, qual é o teu planejamento? Cara, o teu planejamento é ter 10, 12 tarefas no teu feriado, no teu final de semana. E aí, onde é que tá o teu planejamento de descansar? Onde é que tá o teu planejamento de lazer? Onde é que tá o teu planejamento de fazer absolutamente nada? Nada. Gente, adoro fazer nadas. Vários nadas, assim. Porque, assim, a gente... Até isso, né? Agora, puxando um pouco, Nath, para essa questão, né? Que a gente sempre conversa. E, como você diz, agora a gente está conversando e tem gente ouvindo. Eu e Nath, a gente sempre falou isso. Porque, levando para o campo da astrologia, a Nath, ela tem o sol dela em Gêmeos. E ela tem o ascendente em Sagitário. Eu tenho meu sol em Áries, meu ascendente em Câncer não é tanto, mas assim, só para vocês entenderem, Áries e Câncer são 2 signos cardinais, ou seja, são 2 signos de muito impulso. E Gêmeos e Sagitário da Nath são 2 signos mutáveis, então são 2 signos que querem movimento também o tempo inteiro. Então isso fez da gente ser... pois é, exatamente. Então isso faz da gente meio workaholic, meio cansa, loucona. Né? Ai, pô, cara, assim, eu quero fazer um curso de mandarim, ao mesmo tempo eu quero aprender cristaloterapia, umas coisas muito loucas, né? E eu e a Nath, a gente fala muito sobre isso, né? De como esse processo é cansativo. Então, para vocês entenderem, por que eu tô falando isso? Quando você conhece a ti mesmo, né? Por isso que eu falo, a astrologia é um manual de autoconhecimento. Eu hoje consigo identificar quando eu tô entrando nessa vibe de excesso de iniciativa. Eu falo, opa, peraí, cara, meu Áries e meu Câncer estão aqui conflitando, querendo que eu inicie mais um projeto. Eu não quero iniciar um projeto, eu quero ver uma série na Netflix. Eu não quero, entendeu? Cara, não quero. Eu quero assistir Gilmore Girls pela 10ª vez. Exatamente, já vi Friends 8 vezes, de cabo a rabo, minha gente. Eu aprendi a falar inglês vendo Friends. Mentira, eu fiz cursos, mas Friends me ajudou. Mas assim, só para vocês entenderem como que é interessante. Então, e a Nath, por exemplo, acredito, vou dar aqui a palavra para ela, o quanto você deve usar o oráculo, o tarô, para te ajudar também quando você percebe que você está nesse movimento de ansiedade, né? Porque é uma ansiedade que vem, né? De você querer abraçar o mundo e seu dia tem... Eu não vou dizer nem que o dia da gente tem 24 horas, porque eu sou uma pessoa que eu durmo 8, então meu dia tem 15, 16 no máximo. Eu tenho que dormir 8 horas também, ou mais, tá? Isso aí é uma outra coisa que eu aprendi, tá, gente? Agora, falando aqui, eu sou uma pessoa que eu priorizo meu sono. Meu sono é minha prioridade, então... Eu também. Deu minha 10h30 lá, ó, beijo, tô indo dormir, tchau. É assim.
É isso. Não, assim, no meu caso, assim, eu uso muito o tarô pra. Eu não gosto muito de assim, usar pra mim, mas sempre, né? Tipo, qualquer coisinha ali aconteceu alguma coisa no meu dia, eu vou lá e olho. Faço uma pergunta. Mas nesse sentido que você falou, Lala, de tentar ali, tô me sentindo um pouco diferente, tentar me entender, tentar entender de onde está saindo aquela ansiedade, eu gosto. Então, até esse exercício que eu tô fazendo aqui com vocês, de tirar a carta da semana, é um exercício que eu já faço na minha vida mesmo. Então, vamos tentar ver quais são as tendências para aquela semana. Se aquela semana ali eu vou estar mais ansiosa, ou se algo pode acontecer que vai me deixar ansiosa, né? Enfim. Então, é bem nesse sentido. Assim, como eu falei, é autoconhecimento, né? Claro. Então, essas ferramentas ajudam. E quando a gente chega nos 30, né, gente? A gente acha que se conhece com 20, mas a gente não chegou nem perto de se conhecer. Então, assim, quem já se conhece com 20, meus parabéns. Mas o autoconhecimento, eu acho que ele chega com a maturidade, né? Mas também, quando a gente se abre para esse tipo de coisa, né? Astrologia, tarô, sei lá, qualquer coisa. Eu acho que a gente se ajuda, né? Nessa caminhada. No fim das contas, é isso. Sim, sabe o que é a nossa, né? Eu digo a nossa porque a gente vai na mesma psicóloga. A gente é nesse nível, tá, minha gente? Mas, enfim, a Nath que me indicou. Aninha, beijo, te amo. Você é tudo pra mim na minha vida. Ela vai falar aqui, a gente vai trazer essa mulher pra falar pra vocês vão ver. Mas sabe o que ela me falou? Você tá falando aí negócio de idade. Cara, esses dias a gente tava falando, né? Filosofando numa terapia, numa sessão que a gente filosofa muito. Minha psicóloga é libriana, então é meu paraíso astral, então, nossa, a gente filosofa demais. Aí eu falei, não, porque às vezes eu percebo que depois dos meus 30 e poucos, comecei a me questionar tanto sobre as coisas, eu não era assim. Ela falou assim, claro que você não era. Ela falou assim, imagina o seguinte, você tá com 35, digamos que você vai viver até os 80, não sei. Se você viver até os 80, 35 é quase metade da tua vida. Então você começa a chegar numa parte que você não pensa mais, sei lá, vai dar tudo certo. Não, você começa a questionar assim, isso vale a minha saúde física e mental? Você começa a pensar em quanto tempo você ainda tem. E aí você começa a perceber que muitas das vezes tem coisas que não valem a tua saúde mental, né? E essa coisa do trabalho excessivo, do estudo excessivo, essa síndrome do impostor que tá todo mundo, isso também tá um termo super da moda, né? E aí eu trago até a síndrome do bom aluno aqui, que é aquela pessoa que sempre acha que precisa de mais um curso para ficar boa naquilo que ela faz. Eu já fui essa pessoa. Hoje eu tento combatê-la, mas ela tá dentro de mim, porque eu falo, eu sou a minha pior sabotadora, tá, minha gente? Porque assim... No fim das contas, eu acho que nós somos, né? Sim. Assim, acho que a gente chega, às vezes, num ponto de ser tóxico com a gente mesmo, sabe? E é complicado demais. Eu fiz um vídeo sobre isso no TikTok, inclusive, falando que, às vezes, acho que na maioria das vezes, a pessoa mais tóxica da sua vida, que é outro termo que está muito na moda agora também, né? Somos nós mesmos, né? Porque, assim, a gente fica num nível, né? É o que eu tô falando para você de planejamento, né? Cara, que planejamento é esse? Que no feriado você não consegue descansar. Gente, que loucura! Sabe? Então, essa carta do mago foi incrível, assim, porque ela traz uma clareza absurda, né? Então... E até trazendo um pouco isso para discussão em relação à religião, né? Se você tem uma religião, enfim, que normalmente não é tão aberta para esse tipo de coisa, mas você gosta e tal, cara, eu não ligo porque os outros vão falar, não, sabe? Você sabe o que você sente e o que você quer, onde você quer chegar. Então, qualquer ferramenta ali que possa te ajudar, óbvio, né? Procurem pessoas responsáveis que possam ajudar vocês de uma forma séria, né? Porque tem muito charlatão por aí também.
Mas assim, é isso, sabe? Não fica se prendendo ali numa coisa de repente não se conhecer por conta do que as pessoas vão achar, sabe? Dogmas. Não é pecado, sabe? Não existe isso. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente falou até um pouquinho a mais do que a gente planejou, né? Acho que a gente já deve estar chegando nos 40 minutos. Olha, antes de fechar, gente, me permitam só dar uma dica de série? Posso, amiga? Posso dar uma dica? Claro, tô precisando. Ai, Deus. Inclusive. Gente, eu assisti essa semana uma série que uma amiga querida me indicou e foi maravilhoso. A série fala um pouco sobre constelação familiar e chama-se Uma Nova Mulher. É uma série que tem na Netflix. Tá aparecendo direto pra mim como Será por quê? Eu ainda não assisti. São só 8 episódios, infelizmente, porque eu veria 30. É uma série turca. Assistam com áudio original, por favor, hein? Tem que ver lá o pessoal falando turco, é lindo. E fica essa dica para fechar, tá, gente? Uma nova mulher. Eu ia falar uma linda mulher. Também é muito bom. Adoro. Um pouquinho diferente. Hoje estou cantante. Sem voz e tentando cantar alguma coisa. Ai, meu Deus. Mas é por isso. É por isso, né? É sobre isso. A gente está aqui para cantar, porque a gente está chique, a gente comprou um microfone, sim, senhores, para fazer esse podcast. Temos microfone, sim. E aí, gente, o meu sonho é ser cantora. Meu sonho de infância é ser cantora, só que eu não nasci com voz para isso, né? Mas eu canto mesmo assim. Não tem Perdoe. Mas é isso, galera. Por hoje é isso, minha galerinha mística. A gente, mais uma vez, agradece aqui a audiência de vocês ter ficado ouvindo a gente falar na cabeça de vocês quase 40 minutos, sei lá, hoje já até passou disso. E a gente está muito feliz em compartilhar tudo isso com vocês. Ainda não sabemos o tema da semana que vem, então aguardem novidades. E espero que vocês tenham gostado. E uma excelente semana para todo mundo. É isso, galera. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá? @lamoutinho no Instagram e no TikTok. E @arte do tarô, sem o T no final, tarô em português mesmo. Também no TikTok e no Instagram. E é isso, a gente sempre deixa ali na descrição também, se vocês quiserem, para vocês, né, não precisarem lembrar, então só vão lá, copiam e colam, fica mais fácil de achar. Mas é isso, uma boa semana para vocês, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Beijo! Beijo, galera! Tchau, tchau!